Abra sua Bíblia. Aproveitando o ensejo, eu quero deixar uma frase com os irmãos. Eu nem quero chamar de pregação, mas eu quero deixar uma frase com os irmãos, mas para isso, contextualizar essa frase. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 em diante. Você lembra daquela brincadeira, amar é? Quem lembra disso? Como é que era isso? Hã? Amar é. E aí você completava a frase, né? Amar é. Vocês estão rindo porque é brincadeira de velho, não? Não, mas isso eu não participei, não. Eu ouvi, eu li em livros isso, né? Isso aí foi uma pesquisa que eu fiz. Amar é. Amar é o quê? Quem está com o seu cônjuge aí do lado? Quem está com o cônjuge do lado? Seu cônjuge está aí? Amar é o quê? Completa a frase aí para o seu cônjuge. Amar é. E aí? Amar é. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 em diante. Eu faço a leitura, os irmãos acompanham. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Verso 13, toda a igreja. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Senhor, fala conosco nessa reflexão. À luz de tudo que ouvimos aqui sobre casamento, que o Senhor nos ajude a definirmos, sintetizarmos e entendermos o que é amor. Como é que eu defino o amor? Nos ajude, Senhor. Pedimos que o Senhor me use, que eu seja o instrumento teu. Não tem nada de mim, mas que a tua palavra venha aos nossos corações. E saímos todos daqui renovados e edificados em amor. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele, ao chegar no capítulo 13, esse usado em poemas, canções, dramaturgias, versos. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo está ressaltando aqui, chamando muito a atenção da igreja de Corinto. Na verdade, a igreja de Corinto, como sabemos, já estudamos aqui, ela era uma igreja com muitos desafios. Uma igreja com divisões, uma igreja com litígios, uma igreja com abusos, sexuais, uma igreja com muita desordem, no uso dos dons espirituais. E Paulo, nos primeiros versos, ele convida a essa reflexão acerca dos dons e do caráter, do fruto do Espírito, e dos dons espirituais. Existe um aparente contrassenso, porque a igreja de Corinto, não obstante ser uma igreja
problemática, mas era uma igreja assim que tinha muitas capacidades, muitas capacitações. E aqui Paulo, ele como pastor dessa igreja, e à luz do Espírito Santo, ele dá ênfase aqui aos dons que ele percebia na igreja de Corinto. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e esse assunto de línguas é um assunto que ressalta, né, na teologia paulina, especificamente, né, nos capítulos 12, nos capítulos 14, Paulo vai falar sobre os dons espirituais, e ele fala que, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e eles se gabavam, né, de serem profetas, a igreja de Corinto tinha esse perfil, essa silhueta como igreja. Ainda que eu tenha tamanha fé, e eles eram um povo de fé, a igreja de Corinto era um povo de fé, ainda que eu tenha amor, eles se achavam também gente de amor, de obras, ainda que eu distribua os meus bens, e ele vai dizendo e destacando aqui, na verdade, os dons que ele percebeu na igreja de Corinto. Mas também ele ressalta aqui, no versículo 4 e 5, o caráter de Cristo que ele não viu na igreja de Corinto. Versículos 1, 2 e 3, os dons. Versículo 4, vai falar do caráter. Então ele fala sobre a paciência, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ele vai falar sobre, não os dons, mas o fruto. Paciência, benignidade, amor, né, de não se ensoberbecer, ou seja, da humildade, de não se conduzir inconvenientemente, de não procurar os próprios interesses, de não se exasperar, não se ressentir do mal. E Paulo faz essa comparação. E aí, irmãos, amar é o quê? Acredito que todos nós, se já não casamos, pretendemos nos casar, ou se já não nos casamos e não pretendemos nos casar, nós convivemos com gente casada. Mas ainda que não seja no exercício da conjugalidade, nós precisamos entender e aprender qual é a essência do amor e qual é o desafio que nos espera quando nós conjugamos esse verbo amar. Qual é o desafio que nos espera? À luz da palavra de Deus. Primeiro, Paulo diz no versículo 1 que nós somos convidados a trilharmos um caminho, e ele chama de um caminho sobremodo excelente. O amor é um caminho elevado. O amor é um nível insuperável, é uma excelência sem par. Ele diz, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. É terra que Deus pisa. E no casamento nós precisamos andar por lá. Na verdade, na fé cristã, nós precisamos andar por lá. Por onde, pastor? Por esse caminho que a gente chama de sobremodo excelente. Então eu queria trazer algumas definições do amor e eu queria sintetizá-lo numa frase. Eu queria que você aprendesse essa frase, anotasse essa frase e você tivesse como norte essa frase na sua vida. Em primeiro lugar, irmãos, o amor conjugal, ele é um amor imitativo. Repete comigo, imitativo. Nós somos recomendados por Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 24 e 25, ele diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, como Cristo o marido, e as esposas como a igreja. Então, o nosso casamento deve ser imitativo. O nosso grande problema no casamento é de nós não sermos imitadores de Jesus. Se eu fosse sintetizar a crise, o pivô dos nossos problemas, é porque nós não temos a Cristo como modelo. E Cristo é um modelo para o marido. E a relação de Cristo com a igreja é um modelo para a esposa. Então, o casamento, ele é imitativo. Você não pode, se pretende, de fato, ter êxito no seu casamento e ser feliz por toda a vida, apesar, né, de serem dois pecadores que se uniram, mas nós precisamos entender que nós temos que olhar para Cristo e imitar Cristo. Agora, esse imitativo, ele não tem a ver apenas como uma observação, que eu vou repetir, não é apenas uma observação. Para eu imitar Jesus, eu preciso receber dele, eu preciso ter porção dele, eu preciso do Espírito dele, eu preciso da graça dele. Não é só observar, fazer uma acariação, né, um estudo bíblico e dizer, bom, Jesus fazia assim, assado, então eu vou fazer por aqui, eu vou por ali. Não, você precisa da presença dele, você precisa do poder dele, você precisa da visitação dele. Mas o casamento é imitativo. Esse amor conjugal é um amor imitativo. Esse amor que honra a Deus
e que felicita o cônjuge, ele é um amor imitativo. Nós precisamos imitar. E nós precisamos desse poder, dessa graça de Deus para imitarmos. Em segundo lugar, irmãos, além de imitativo, o amor conjugal é uma aliança. E o Casados para Sempre, ele dá ênfase, se eu não me engano, na primeira ou na segunda aula. Na primeira aula, ele já vai falar que o casamento ele é uma aliança, não é um contrato. Você que pretende se casar, pense bem acerca disso. Os discípulos, quando Jesus explicou casamento para os discípulos, você sabe o que eles disseram? Você sabe o que eles disseram? Então convém não casar. Sabe o que Jesus disse? É verdade, casamento não é para todo mundo, não. Porque Jesus disse para eles que até que a morte os separe. Ou seja, não é um contrato onde ela faz a sua parte e se ela fizer a parte dela, eu faço a minha. Se ela não fizer a parte dela, eu tenho o direito de não fazer a minha. Essa ideia de contrato, ela é maligna. Ela nasceu no inferno. Essa ideia de contrato, ela tem que ser desconstruída. E para isso nós temos que nos submeter ao Espírito Santo, para sermos iluminados pela palavra e ajudados por outros pares e sentarmos com amigos, conhecidos, novos ou antigos, para dizermos, bom, e aí, como é que é esse negócio? Bom, não é um contrato. Nossos conceitos, se errados, irmãos, nós levamos já para o casamento a semente do divórcio. Alguém, uma vez, eu aconselhando um casal e sem querer deixar uma das partes, deixou escorregar. Pastor, se não der certo, a gente separa. Então, a semente do divórcio já estava ali. Existe um autor que escreveu um livro, a Igreja Bíblica da Paz, o pastor da Igreja Bíblica da Paz escreveu um livro dizendo, o divórcio começa no namoro. O divórcio começa no namoro. Se você está namorando, pretende casar e não sabe o que é casamento, olha, o casamento, ele não é um contrato. Então, pastor, amar é o quê? Eu queria ilustrar e fazer uma moldura, né, com alguns textos. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos, 1 João 4,10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também. Então, de tal maneira, se Deus nos amou dessa maneira, é dessa maneira que nós devemos amar uns aos outros. Muito, irmãos, do que nós ouvimos, né, ao longo das nossas vidas acerca do amor, né, são conversas centradas em definições vagas, obscuras, né, abstratas, que nada tem a ver com o conceito bíblico. O amor, e aí eu queria deixar para você essa frase. Vamos ler juntos, que está em vermelho? Lê comigo. O amor é um sacrifício voluntário pelo bem do outro, que não requer reciprocidade ou que a pessoa amada seja merecedora. Amor é um sacrifício voluntário. Assim como o amor, como é que é o amor de Cristo? O amor de Cristo é um sacrifício voluntário, sem que haja reciprocidade, pois Ele o fez, sem que nós fôssemos recíprocos a Ele, e sem que nós fôssemos merecedores. Essa é a essência do amor. Então, quando nós, maridos e esposas, somos convidados a amar-nos como Cristo amou, então nós somos chamados a amar de forma sacrificial, voluntária, não necessariamente recíproca e também sem que a pessoa, o outro, mereça isso. Bom, pastor, o que inspirou a sua definição? Isso inspirou a minha definição porque o amor, segundo as Sagradas Escrituras, o amor, ele é definido num evento. Deus amou o mundo de... Existem vários versos que falam sobre Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o sacrifício do amor de Cristo a redundância aqui é proposital, é a definição definitiva do que é o amor e o que o amor faz. Então, se a gente quer aprender sobre o amor, a gente tem que olhar para o rei de amor, que é Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus é o rei do amor. E nós precisamos olhar para ele. E nós vamos, a intenção hoje aqui, rapidamente, a gente descompactar essa definição. O amor, ele está disposto a se sacrificar pelo bem, né, do outro, que não requer reciprocidade ou que a pessoa amada seja merecedora. Então, vamos lá. Essa disposição.
O amor é uma disposição. Deus se dispôs, Deus se predispôs. João 10, 18, você pode ler comigo? Jesus disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. É a disposição da Trindade. A disposição da Trindade que se concretizou no Filho. As decisões, palavras, ações de amor, elas sempre crescem no solo de um coração fértil, de um coração que seja disposto. Você não pode forçar uma pessoa a amar, caso contrário, não é amor. E Deus não foi forçado a amar, Ele se dispôs a amar, Ele decidiu amar. Nós tomamos uma decisão de amar. O amor não é um sentimento no contexto de sofrer as suas variações. Ele não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão que nós tomamos para toda a vida. É uma decisão que Deus tomou para sempre. Acerca dos discípulos, no Evangelho de João vai dizer que Jesus os amou e os amou até o fim. Então, o amor, ele é uma disposição. E essa disposição, ela não mais tem fim. Essa disposição não tem fim. Repete comigo. Essa disposição não mais tem fim. Esse é o amor de Deus. Ele se dispôs, ele se predispôs. Ao que, pastor? Deus se dispôs ao quê? Ele se dispôs ao alto sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Se eu fizer uma enquete e perguntar a todos, quem mais amou você na vida? Você vai correlacionar essa resposta à pessoa que mais se sacrificou para você. Porque não existe amor sem sacrifício. Se você quer amar como Jesus, essa disposição de se sacrificar pelo outro, ela deve fazer parte da sua vida, abrindo mão daquilo que é caro para você, seja o seu tempo, seja os seus recursos, seja as suas preferências, seja o que for. O amor, nós lemos aqui, a partir do versículo 4, 1 Coríntios capítulo 13, ele tudo espera, ele tudo sofre, ele tudo suporta, ele jamais acaba. Você pode dizer isso? Jamais acaba. Ele dá, sofre, perdoa, então faz todas as coisas repetidamente, continuamente, e Deus faz isso inspirado nele mesmo. Deus faz isso inspirado nele mesmo. E nós o fazemos inspirados em Deus. A nossa motivação para amar e amar de fato não é o outro, mas é Deus. Porque nem sempre eu sou motivo de inspiração para o Senhor me amar. Mas como ela ama a Deus mais do que me ama, e ela encontra no amor de Deus alegria, combustão e motivação, ela continua me amando e mantendo os votos alegremente capacitada pelo Senhor. Então, ela é uma disposição para o sacrifício, para o bem do outro. O amor, ele não é motivado por interesses. Nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 13. Não procure os seus próprios interesses. Muito do que se acha que é amor, na verdade, não é amor. É paixão no contexto de carnal, é carne. A pessoa, ela ama o outro para o seu próprio bem. Meus irmãos, Deus não nos ama para o bem dele. Deus nos ama para o nosso bem. Amém, meus irmãos? É inegável que o Evangelho, ele deixa isso claro para nós. Então, o amor é movido por interesse pelo outro, necessidade do outro, empolgado com a perspectiva de aliviar os encargos e as necessidades do outro. Quando nós estamos interessados em amar as pessoas, porque no final se obtém algo de bom, então não é motivado pelo amor, mas é motivado pelo egoísmo, pelo amor a si mesmo. Bom, eu vou entrar nessa porque eu vou me dar bem. Eu vou entrar nessa porque eu serei muito feliz. E aí você sufoca o outro, e o outro é objeto de saciar as suas necessidades, seus desejos, seus anseios, seus sonhos. E o outro é completamente sufocado. Assim como o amor de Deus, ele não visou a ele, ele nem precisava da gente. Ele é feliz por si só. Deus é completo em si mesmo, mas ele nos amou por nós, por graça e por misericórdia, para o bem do outro. E isso, irmãos, Deus quando fez isso, Deus quando amou você, Ele não exigiu da sua parte reciprocidade. A Bíblia diz que Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos redimiu, Deus trabalhou na sua vida, não quando você consertou, se é que já consertamos, na verdade nunca consertaremos a nossa vida à altura
né, do que Deus exige para entrarmos no céu. Mas a verdade é que a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados quando ainda éramos pecadores. Por isso, o amor de Deus não é um contrato, né? Não é um contrato onde, olha, você me obedece e eu te salvo. Não. Esse negócio de você me obedece e eu te salvo, quem faz isso é a religião. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho diz assim, eu te salvei, agora você me obedece. Amém, irmãos? É diferente. Isso traz, assim, consequências maravilhosas para as nossas vidas, diferente da religião, que cria muitos ídolos, né, e faz nos movimentar por causa do medo ou do orgulho. A religião faz a gente se movimentar por causa do medo e orgulho. O Evangelho faz nós nos movimentarmos em direção a Deus por causa da alegria e da gratidão. Você não pode dizer, bom, eu coço minhas costas se você coçar a minha. Não. Se você vai casar, você não tem que esperar, ou você não tem que ser motivado pelo seu cônjuge. Você tem que ser motivado pela aliança, pelo próprio Deus, ele vai motivar você. Porque senão nosso casamento, ele corre risco toda semana, todo dia. Se eu depender do outro para manter o meu casamento, todo dia o meu casamento, ele corre risco. Ele é um contrato. Mas quando ele é uma aliança, haja que houver, aconteça o que acontecer, nós faremos bem ao nosso cônjuge. O amor não é uma negociação para o bem mútuo. O verdadeiro amor não é motivado pelo retorno pessoal do investimento. Eu fiz tanto por você e você... Não, o amor, ele não age assim. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que nos inspira. Esse é o amor imitativo que eu e você precisamos considerar. Completando a frase, dissecando, desdobrando a frase. Ou se a pessoa que está sendo amada merece. Quando Deus morre por nós, o amor de Deus faz o melhor possível para outra pessoa que não merece. Existe um pastor que ele tem uma frase, ele diz assim, Deus gosta de gente que não presta. Repete comigo. Deus gosta de gente que não presta. Eu sou prova disso. Olha para o lado aí, tem outro aí que é prova disso. Deus gosta de gente que não presta. Na Bíblia, você vê Deus, tinha um fariseu e publicano. A gente pensando que ele ia aprovar o fariseu. Sabe o que era um fariseu, meus irmãos? Conhecedor da lei, praticante da lei, que dava esmola, que era dizimista, um homem. Entre o fariseu e o publicano, ele ficava com o publicano. Então, Deus, irmãos, ele age não pelo nosso mérito, não pelo nosso merecimento, não se a pessoa está merecendo isso ou não. Agora, irmãos, talvez você esteja pensando, poxa, então, não há como eu amar alguém assim. Esse amor está muito distante de mim. É verdade, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, ele diz assim, passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Repete comigo, sobremodo excelente. O casamento é para ser trilhado num caminho sobremodo excelente. O amor cristão é um caminho sobremodo excelente. É um caminho, meus irmãos, é um caminho onde Deus pisa. Porque esse é o amor de Deus. Mas Ele nos convida a recebermos esse amor e compartilharmos esse amor. Ele nos convida a amarmos o nosso cônjuge com esse amor. E talvez você diga, bom, eu não tenho como, eu estou longe disso. E eu vou dizer para você, mas eu também. E essa nossa desesperança em si mesmo, ela traz uma esperança em Cristo. Que aí você desiste da sua capacitação pessoal e aí você recorre, então, à ajuda do alto. Não autoajuda, mas aí você recorre à ajuda do alto. Você recorre ao Senhor. E aí, irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, por favor. Abra a sua Bíblia em 1 João. Capítulo 4, versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. O que está escrito aí? Vamos ler juntos? Quem pode ler, diga amém. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero dizer para você que você precisa... Se eu e você queremos amar de fato, amar o próximo, amar o nosso cônjuge, ter o amor de Deus pelo ser humano, porque a espiritualidade, irmãos, ela é essencialmente relacional. A espiritualidade, ela é essencialmente relacional. Eu e você precisamos ser expert em perdão e amor.
no fruto do Espírito, né, em todos os seus gomos. Nós temos que ser, porque a espiritualidade ela é essencialmente relacional. Jesus resume todos os mandamentos dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele estabeleceu o casamento para ser uma parábola do que é o casamento da igreja com Cristo. O casamento, ele como marido modelo e a igreja como esposa modelo, Cristo estabeleceu isso. E esse caminho do amor é um caminho sobremodo excelente. Nós decidirmos amarmos o outro, independente do outro, e mantemos essa aliança até o fim da vida, e o outro também tomar a mesmíssima decisão de nos amar, e nós vivemos nessa dança do amor, nessa troca de perdão, nessa troca de paciência, nessa troca de compreensão, entendendo as nossas limitações e andando a segunda milha. Isso é possível quando nós somos impactados pelo amor de Deus. Isso é possível quando nós somos influenciados pelo amor de Deus. Isso é possível quando nós olhamos para a cruz e vemos ali o amor de Deus revelado na cruz do Calvário por mim e por você também. Esse amor que constrange, esse amor, irmãos, que nos faz perceber o quanto somos pecadores e foi necessário que Ele lá morresse por nós, e nos faz perceber o quanto somos amados ao ponto dele ter ido morrer na cruz por nós. Isso impacta tanto a nossa vida que nós somos imbuídos, inspirados, capacitados, nós somos enchidos, nós somos, irmãos, completados com esse amor de Deus, e aí nós passamos a amar porque Ele nos amou primeiro. Impactados por esse amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sempre que um casal me procura para se aconselhar acerca, né, de namoro, noivado, casamento, eu sempre me faço entender de que a única maneira da gente ter êxito é de que impactados ambos tenham sido ou estejam sendo pelo amor de Deus. Porque quando nós impactados pelo amor de Deus, nós podemos dizer o que disse João: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque nós temos dificuldade de entender o quanto nós fomos perdoados. Ou então ignoramos o quanto fomos perdoados. Por que a minha e a nossa dificuldade de amar? Porque nós não alcançamos a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus por nós. Você lembra da parábola dos talentos? Ou melhor, do administrador, quando ele foi perdoado de uma quantidade imensa, de um valor, né, imensurável. Ele não tinha como pagar, nem se trabalhasse durante 10 anos da sua vida, não conseguia pagar. Ele foi perdoado. E quando ele saiu dali, ele achou alguém que lhe devia o salário de um dia. Ele pegou no pescoço dessa pessoa. E alguém viu que ele fora perdoado por uma quantia enorme, mas não levou esse perdão para alguém que lhe devia um dia de salário. Ele foi denunciado. Ele foi chamado e disse: não devias tu perdoar como eu perdoei a sua dívida? Então agora você vai ficar preso até que me pague a sua dívida e vai sofrer na mão dos verdugos. Feito isso, esse homem ele não foi impactado pelo grande perdão. Quem não foi impactado pelo grande perdão de Deus, continua e vai ter muita dificuldade de perdoar. Quem não foi impactado pelo grande amor de Deus, vai ter dificuldade de amar esse amor com excelência, que não espera reciprocidade, que não é um contrato, mas que é um caminho sublime. O amor genuíno, né, centrado nos outros, centrado em Cristo, não nasce, irmãos, através da sucessão relutante ao dever. Eu devo, eu tenho que fazer. Não é uma carga, não. É ato alegre, voluntário. É uma decisão que tomamos. Não, irmãos. O amor nasce da lembrança e da celebração do que Deus fez na sua vida. Grave isso. O genuíno amor pelo outro, pelo cônjuge, né, o perdão ao outro, perdão ao cônjuge, ele nasce da lembrança e da celebração. Você pode repetir? Lembrança e celebração. Eu tenho que me lembrar todo dia do amor de Deus por mim. Eu tenho que me lembrar que eu fui perdoado de uma dívida impagável, todo dia. Mas eu tenho que me lembrar e eu tenho que celebrar. E quando me lembrar do amor generoso, fiel, paciente, esse amor redentor, perdoador, fortalecedor, foi derramado sobre mim, eu vou querer dar esse amor a outra pessoa. Porque esse amor, meus irmãos, ele não apenas é lembrado,
ele é celebrado dada a sua abundante generosidade. Eu recebi demais. Quem pode dizer aqui, junto comigo, eu recebi demais da parte de Deus, perdão, graça, misericórdia e seu amor. Quem pode dizer isso? Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Isso não é para ser lembrado remotamente no passado. Isso é para ser celebrado hoje. Eu fui muito perdoado. Eu fui muito amado. E, meus irmãos, Deus teve muita paciência comigo. Deus derramou muita graça na minha vida, muita misericórdia. Eu me lembro e eu celebro. E ao celebrar essa abundante graça, esse abundante amor, quando eu olho, para o outro, quando eu olho para o meu cônjuge, eu preciso externar, dividir, compartilhar. Eu preciso dar um pouco daquilo que eu recebi. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós damos porque Ele nos deu. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou. E o perdão e o amor que ora damos ainda é infinitamente menor do que o amor que nós recebemos, do que o perdão que nós, irmãos, nos foi confiado. Muito menor. Então é uma celebração. Então hoje, queria convidar você a ficar cheio de gratidão pelo amor de Cristo que foi derramado sobre você e que mudou sua trajetória de vida. Quem teve sua vida transformada pelo Senhor? Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você que foi muito caro para Deus fazer isso na sua vida, tá? Quem aqui sabe que quando a gente ora, Deus ouve e diga amém? Foi muito caro para isso acontecer na sua vida. Quem aqui tem sido abençoado com bênçãos espirituais, diga amém. Foi muito caro para Deus fazer isso. Custou muito para Deus. Custou o sangue do seu filho. Custou a humilhação do seu filho. Custou a morte do seu filho. Custou, irmãos, os socos. Custou, o flagelo. Custou o suar sangue. Custou a coroa de espinho. Custou os pregos. Custou, então, olha, fique cheio hoje de gratidão. Porque o que você tem hoje, o acesso que você tem hoje à presença de Deus, custou muito para Ele. Custou muito para Ele. Então, olha, você deve ficar alegre, ficar motivado a procurar oportunidades de amar seu cônjuge, como Jesus amou e ama a igreja. Você tem que procurar oportunidades. Se alguém lhe ofendeu, olha aí uma oportunidade de você dividir, externar esse grande perdão, dando um pequeno perdão, porque por maior que seja a ofensa que você tenha sofrido, por mais seja a decepção que você tenha sofrido, ainda que seja no âmbito da conjugalidade, ainda assim não se compara ao grande perdão que Deus deu para você, derramando o sangue do seu próprio filho e levando ele a ser pendurado no madeiro diante ou no meio de dois malfeitores. Meus irmãos, dissecar novamente aqui a definição do amor cruciforme é aplicar esse aspecto aqui ao nosso relacionamento. Nós somos casados. Considere aplicar isso 2 vezes. Primeiro com seu cônjuge, mas também com qualquer outra pessoa em sua vida que Deus chamou para você amar. E Deus chamou você para amar. Pastor, eu tenho chamado? Tem. Deus me chamou? Chamou. Diga para o seu vizinho, Deus chamou você para amar. Deus chamou você para amar o seu cônjuge, se você é casado. É um amor imitativo. Deus chamou você para amar a sua família. Deus chamou você para amar o próximo. Deus chamou você para amar até os seus inimigos. Deus chamou você para amar. Deus nos chamou para vencer o mal com o bem. Nós recebemos um bem tão grande. Nós recebemos um bem tão generoso. Nós recebemos um bem tão exponencial que não cabe em nós. Tão expressivo, que nós devemos dar e compartilhar uns com os outros. A definição é assim: o amor é um sacrifício voluntário pelo bem do outro, que não exige reciprocidade ou que a pessoa amada seja merecedora. É uma disposição. E aí eu queria terminar com algumas perguntas. Primeiro, quando foi a última vez que você fez algo que parecia amoroso, mas foi feito com o coração duro ou por obrigação? Quando foi? Nós precisamos entender que o amor, irmãos, é uma disposição. O que Cristo está chamando você para sacrificar em seu relacionamento hoje? O que Cristo está chamando para sacrificar no seu relacionamento hoje?
que essa luta revela sobre as suas prioridades, seus ídolos. Por que desistir? Tão difícil assim. A pergunta, irmãos, você está diante das necessidades físicas, emocionais e espirituais da outra pessoa? Você está atento? Crie uma lista das necessidades do outro. O individualismo, o egoísmo, meus irmãos. Paulo profetizou, né, a piora dos tempos com a piora do ser humano. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos são difíceis porque os homens são difíceis. Não são os tempos que tornam os homens difíceis, são os homens que tornam os tempos difíceis. E nós precisamos, irmãos, entender que nós fomos capacitados, você foi capacitado a amar com esse amor excelente, pelo próprio amor de Deus que foi derramado no seu coração. Mas existe uma batalha espiritual para que nós não enxerguemos o amor, o tamanho do amor de Deus por nós. E enquanto nós não enxergamos o grande amor de Deus por nós, isso fica maculando, impedindo, inibindo de nós deixarmos com que esse amor de Deus extravase nas nossas relações, principalmente a conjugal. E depois, abrindo esse círculo, esse diâmetro, né, alcançando todas as demais pessoas ao nosso redor, até que chegue ao nosso próprio inimigo. E nós também o amarmos, assim como Jesus nos amou quando dele éramos inimigos também. Olha, quando foi a última vez que você serviu seu cônjuge, mas apenas na esperança de receber algo em troca? Alguns casamentos, né, trabalham na troca. Como essa manipulação pode prejudicar o seu relacionamento? Como? Em muito. Porque você rebaixa o seu relacionamento a um contrato, aguardando a reciprocidade do outro, e acaba virando um ciclo vicioso. Ele não faz, também não faço. Ele foi mal, eu também sou mal. E aí o mal se estabelece, né, nessa relação. A pergunta que eu tenho feito aos irmãos e a mim também, quando foi a última vez que essa pessoa te amou, mesmo quando você não merecia amor? Porque nós achamos que só devemos amar quando a pessoa merece. Não, o amor, ele não se dá a isso. Ele não se dá a isso. Você que tem 20, ou 30, ou 40, em quantos momentos da vida nós agimos ou reagimos de forma que não nos tornamos merecedores, né, de um perdão, de um carinho, de um amor, e o nosso cônjuge andando por esse caminho sobremodo excelente, inspirado por Deus, impactado pelo amor de Deus, veio nos conceder o amor e perdão e graça e misericórdia. É por isso que o nosso casamento, os que estão casados, né, estão com os nossos casamentos de pé até hoje. Como isso fortaleceu? Isso não fortalece o nosso casamento. Portanto, irmãos, eu queria terminar dizendo o seguinte: o amor é uma aliança, o amor conjugal é um amor imitativo, a nossa referência de amor é o amor de Cristo, ele é o modelo, não Hollywood, não a novela, não o poeta, o amor de Cristo é o modelo. O amor de Cristo é um modelo autocentrado, ele é motivado nele mesmo, ele ama, ele não depende da reciprocidade do outro. O amor de Cristo é o amor que nós devemos nos amar. Como igreja, nós temos que nos amar. Jesus, ele disse que a prova de que, testemunhal, de que ele de fato é o enviado, é o Messias, seria o amor que nós teríamos de uns para com os outros. Disse ele no Evangelho de João, no capítulo 13. Na oração sacerdotal, em João 17, ele volta a falar sobre esse amor. Então, amar é um caminho sobremodo excelente. Amar é uma aliança, não um contrato. Amar é uma imitação do amor de Cristo e a igreja. E todos nós aqui, irmãos, que estamos nesse lugar, de alguma forma, se você está aqui hoje, é porque você foi impactado pelo amor de Deus. Se você está aqui hoje, é porque você recebeu desse perdão, você recebeu desse amor. Na medida em que você se aproxima e consegue enxergar com mais nitidez quão grande é o amor de Deus. Não existe teólogo, não existe sinônimo, não existe par para a gente entender o que quer dizer João 3,16. Deus amou o mundo
de tal maneira. Esse de tal maneira é indecifrável. Não conseguimos alcançar o que isso quer dizer. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você de tal maneira, que deu o seu filho para morrer no seu lugar. Isso impacta a sua vida. E ao impactar a sua vida, você vai impactar a vida de outras pessoas. A começar pelo seu cônjuge. Então, uma das grandes orações que a gente deve fazer, Senhor, que o meu cônjuge tenha um encontro contigo. Que o meu cônjuge conheça o teu grande amor. Uma das orações que eu sempre fiz na minha vida é, Senhor, que as minhas filhas se casem com alguém que foi impactado pelo amor da cruz, pelo amor de Cristo. Porque homens, para amar sua esposa, tem que ser como Cristo ama a igreja. E para amar como Cristo amou a igreja, nós temos que entender, perceber, celebrar, nos lembrar diariamente do quanto nós fomos influenciados, impactados por esse amor. E a igreja diga amém.